agora com o programa Odonto Prime. Então, neste bloco, a gente vai mostrar para vocês o caso de uma coroa individual de molar, feita toda também no Serec através do CAD/CAM, né? Vamos lá? Então, esse dente, vocês podem ver que é um dente já bem comprometido, né? Então, várias restaurações de materiais diferentes num único dente. Então, isso na parte principalmente de primeiro molar, que é um dos primeiros dentes que surgem permanentes na boca, acontece muito de ele ser bem sacrificado. Então, muitas pessoas às vezes nem têm o primeiro molar, é um dente que a gente faz muito implante também, né? Então, o dente já está aqui, tem um tipo de restauração, outro tipo de restauração, e aqui ainda tem uma restauração de amálgama, né? Então, quando a gente vai avaliar esse dente por dentro, o nível de exame, ele está todo oco, né? Todo por restaurações diferentes. E para fazer um tratamento nesse dente, a indicação de fazer um tratamento de canal, um núcleo de fibra de vidro e uma coroa de porcelana. Para quê? Para que a gente consiga preservar essa raiz. Porque às vezes, se deixar nessa condição, o paciente vai morder alguma coisa, morde alguma coisa mais dura, sem querer pega um grãozinho de pipoca, o perigo dele rachar essa raiz, se ficar nessa condição, é muito maior. E a gente fazendo uma coroa de porcelana, a gente preserva, une todo esse trabalho e consegue preservar esse dente por muito mais tempo, tá? Então aqui uma vista, vocês podem ver também o grau de escurecimento desse dente perante os outros do paciente, né? Então, como é um dente já mais escuro, um dente mais comprometido. Então aqui o dente já foi preparado nessa etapa, já foi feito o tratamento de canal, já foi feito núcleo de fibra de vidro, então o dente está pronto para receber um tratamento reabilitador com porcelana. Então, nessa fase, que nem a Morgana comentou, tem algumas etapas de preservação que são extremamente necessárias para a manutenção desse dente em boca. O tratamento de canal é uma delas, e a partir do momento que se faz o tratamento de canal, tem que se criar um tipo de reforço. Porque a partir do momento que a gente entra então, na parte interna do dente, que ele fica oco, eu preciso fazer um preenchimento daquele local, e a gente, no caso, então, acaba usando hoje esses materiais resinosos, unidos com a fibra de vidro, para dar um reforço para que ele volte a se tornar, então, uma peça única e resistente. Antigamente eram os pivôs, então, que vinha um dente ou uma coroa, seja de que for o material, com um pino metálico e se encaixava tudo dentro da raiz. Hoje em dia isso não existe mais. Se faz todo um preparo para que essa raiz remanescente se torne-se um corpo único, para que eu possa fazer, no caso aqui, uma coroa, ou então, se houver a necessidade, substituições e tal, só mexendo na coroa, não mais tendo a necessidade de mexer em qualquer remanescente dental. Até porque os pinos metálicos, muitos deles não têm indicação em certos tipos de raiz, porque num movimento brusco, o pino metálico ele pode fraturar a raiz. E já o pino de fibra de vidro ele tem um coeficiente de expansão muito parecido com a dentina, então num movimento brusco, em vez de fraturar a raiz, ele se solta inteiro. Então a coroa, o pino, ele vai se soltar da raiz, em vez de fraturar ela, que é o que acontece muitas vezes quando o paciente tem um pino de fibra, nesses dentes molares, onde são 3 raízes, então as raízes não são muito largas, então fica um procedimento muito frágil. Então aqui, continuando, o fio retrator, para que a gente possa afastar essa gengiva para ter uma melhor visualização. Então vamos começar o trabalho no Serec com a parte de planejamento, escaneamento e execução dessa coroa. Então aqui a gente tem algumas opções. A gente optou por fazer uma coroa individual, onde a gente vai fazer uma cópia biogenérica, a gente vai fazer a cópia do próprio provisório que a gente mandou fazer para esse paciente, tá? Então aqui já uma imagem, isso aqui a gente fez o escaneamento em boca, né? Então isso aqui já é uma imagem do provisório escaneado, onde ele vai seguir como um guia para que seja frisado um dente igual a esse provisório. Por isso a importância, que já foi falado em outros blocos, em outros programas, a importância de se fazer um bom provisório, um provisório bem adaptado, um provisório com uma anatomia adequada. Claro que aqui a gente ainda, se a gente quiser mexer mais na anatomia, a gente tem ferramentas dentro do Serec para estar dando mais anatomia ou menos anatomia, deixando ela mais leve ou ela mais marcada. Tudo isso a gente vê também pela idade do paciente, né? Pacientes mais jovens têm uma anatomia mais forte, mais marcada. Pacientes com um pouco mais de idade, o dente já não tem uma anatomia mais tão marcada de sulcos, fóssulas. Então tudo isso a gente analisa para poder estar esculpindo esse dente, tá? Então aqui uma imagem do preparo, então faz um escaneamento do provisório e faz um escaneamento do preparo em boca, tá? Então o dente aqui já começa um projeto do dente que vai ser executado, né?
Aqui, onde a gente consegue ver o preparo que está em boca e a quantidade de material restaurador que vai ficar nessa coroa, onde dá a gente uma visão de se vai ter material suficiente, de quanto de espessura que vai ter desse material, e é muito importante para a gente poder trabalhar. Essas informações também são muito difíceis de conseguir da maneira convencional, onde um técnico de prótese trabalha sobre um modelo de gesso e ele vai então por incrementos de cerâmica, criando um dente de novo, esculpindo naturalmente, por incrementos e chegar num resultado que nem aquele. E aí essas medidas, ou esses pequenos detalhes de espessura, de quantidade de material, de quanto que eu tenho de espaçamento entre o dente remanescente e a coroa, para que eu possa ter o material de cimentação e para que a coroa não fique alta. Então todos esses fatores de medidas, de dados, a gente consegue ter nesse tipo de sistema. E na maneira convencional, logicamente tudo vai a partir do olho, encaixou, não encaixou, vai e volta, e ali não, ali eu consigo ser muito mais preciso, e por isso que eu consigo ter muito mais previsibilidade nos resultados, nos encaixes, nas adaptações, e por isso torna-se um trabalho muito mais refinado. Então aqui já no próprio bloco, né, onde você vai ser feita a fresagem, e aí a coroa então em boca instalada, então vocês podem perceber agora, né, é um corpo único de porcelana, os detalhes de anatomia, parecendo realmente um dente natural. O encaixe desses dentes feitos pelo Serec são perfeitos, porque imagina, ali não é ninguém que está pincelando porcelana, né? Aquele encaixe é feito de maneira virtual. Então a peça vem extremamente encaixada, a gente diminuiu muito os gaps que a gente fala de união, então isso torna o tratamento muito mais duradouro, torna o tratamento muito mais fácil de manter a nível gengival, então a gente consegue manter a gengiva muito mais saudável, porque realmente os encaixes são perfeitos, não fica com sobrecontorno e nem subcontorno, então muito melhor para o paciente conseguir manter. E até outra coisa, a partir do momento que talvez todos os dentistas possam trabalhar com esses tipos de sistema do CAD/CAM, no caso aqui específico da Sirona, até o próprio profissional se torna-se o melhor dentista, porque ele cada vez vai ser mais refinado nos seus trabalhos, no acabamento do seu trabalho de execução em boca, porque como esse trabalho vai gerar uma imagem onde ele mesmo vai acabar executando a continuidade do trabalho, então para que não haja ali nenhum tipo de intercorrência, ele vai cada vez fazer com trabalhos mais refinados, com mais cuidado, com mais afastamento, com mais cautela, para que o final também torne-se muito melhor. Com certeza. Pessoal, hoje seria isso. É sempre muito bom trazer toda essa tecnologia para vocês. A gente sabe que não é todo mundo que conhece, muito poucas pessoas sabem tudo que a odontologia tem hoje em dia para mostrar e que realmente mudou muita coisa. Então está muito mais moderno, muito mais fácil, muito mais tranquilo para o paciente.